Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira pós-vitória contra o Cuiabá. Sexta-feira pós-vitória contra o Cuiabá que não convenceu para muitos, hein? E sexta-feira de carta aberta do presidente Pedrinho a respeito da Vasco SAF. Vamos falar bastante sobre isso, vamos falar bastante sobre o jogo, vamos trazer a nossa pergunta, né, para o técnico Rafael Paiva e, claro, falando exatamente aquilo que o torcedor me perguntou no momento que eu estava saindo ali da cabine, o porquê não tirar o Jean David. Então, fomos para a coletiva exatamente com essa ideia de pergunta, eu vou deixar claro ela detalhada para você. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, se inscreva no canal se você não é inscrito e, claro, corre ali no primeiro comentário fixado você que gosta de palpites esportivos, assim como eu. Vai lá na 1xBet, que é parceira aqui do canal igual a você, faça o seu cadastro, coloque o código Mário Vasco e faça seu primeiro depósito para fazer os palpites esportivos que estão em alta. O momento é agora, semana decisiva, né? A gente tem segunda-feira já o jogo contra o Bahia e você não pode perder a chance de estar com a 1xBet. Corre lá, primeiro comentário fixado, clique no link, faça seu cadastro, faça seu depósito e seja feliz com seus palpites esportivos. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Após a vitória do Vasco sobre o Cuiabá ontem, o presidente Pedrinho, o Vasco em si, porque também tem a figura do Carlos Amodeu, divulgaram uma nota, uma carta aberta aos vascaínos a respeito da situação envolvendo o clube e também a SAF. E eu não sei se foi o momento oportuno, pós-vitória, diante de um cenário que o Vasco sai vitorioso de São Januário, aí o clima fica um pouco mais ameno, mais tranquilo, e essa carta é divulgada exatamente nesse momento, ou não, também pode ser que tenha sido programada para que seja feita dessa forma. Mas enfim, vamos lá. Vou trazer a carta para vocês. Carta aberta aos vascaínos. Vascaíno, hoje escrevemos a você para compartilhar um momento importante na história do Vasco da Gama. A partir da decisão do judicial que afastou o ex-sócio majoritário da Vasco SAF para proteger o patrimônio e os interesses do clube, nos deparamos com um cenário previsível e iminente de caos, fruto de atos abusivos e temerários praticados pelo ex-sócio e respectivos administradores da Vasco SAF até então. Em face da grave situação financeira na qual o Vasco se encontra nos últimos meses, iniciamos um amplo projeto de reconstrução, cujos primeiros resultados são perceptíveis. Firmes no compromisso de transparência e principalmente no propósito de garantir o futuro do Vasco da Gama, instauramos um processo formal de mediação junto aos nossos credores conduzidos pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Esta mediação visa buscar soluções ordenadas, negociadas e estruturadas para equacionamento da atual dívida do clube. Para termos estabilidade nesse processo de mediação, ingressamos com uma medida cautelar para proteger o Vasco em eventuais ações, tais como penhoras, que possam atrapalhar ou criar obstáculos ao processo de reestruturação. No Vasco, a reestruturação foi evitada em muitos momentos, seja por sua natureza impopular ou pela dificuldade de enfrentar a realidade. Mas devido à nossa responsabilidade, iremos encarar este desafio para buscar a sustentabilidade e competitividade do Vasco da Gama a longo prazo. Então, essa parte do a longo prazo me incomoda, tá? Mas vamos lá, seguimos. É importante destacar que, embora a mediação seja um passo importante de uma longa jornada de reconstrução do clube, não podemos afirmar que ela será uma solução imediata para todos os problemas do Vasco. Esta reestruturação será uma desafiadora jornada que envolverá sacrifícios, mas que criará condições para um futuro melhor e sustentável para o Vasco. Sabemos que nos momentos mais difíceis, você, vascaíno, nunca deixou de apoiar o clube. Durante anos,
foi a sua dedicação que carregou o Vasco adiante, mantendo nossa história viva e a paixão sempre acesa. E neste momento contamos com seu apoio mais do que nunca. A sua confiança é fundamental. Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, e Carlos Amodeu, CEO da Vasco SAF. A carta aberta está no site oficial do Vasco à disposição para qualquer torcedor ter acesso. Agora, me incomoda, sempre vai me incomodar essa situação de longo prazo. Longo prazo, futuro. Eu acho que o presente já é algo que precisa ser trabalhado. E quando a gente fala de SAF, quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de parceiros, a gente vê algumas coisas acontecendo de imediato. E eu vou citar uma aqui. O Botafogo, que é SAF, e teve uma resposta imediata diante de um cenário de futebol catastrófico. O Botafogo ia fechar as portas e hoje está numa final, praticamente numa final de Taça Libertadores da América, lutando mais uma vez por um título brasileiro, algo que aconteceu também no ano passado. A SAF veio exatamente para resoluções imediatas. O imediatismo que a SAF, a venda da SAF, nos traz é importação de dinheiro externo, né? Você trazer esse dinheiro para dentro do futebol do clube e parceiros muito, mas muito bem estruturados. O que não aconteceu com o Vasco, com a empresa americana 777 Partners, né? Mas que pode acontecer de qualquer outra natureza com qualquer outro parceiro. Então fica aqui o meu recado aí para o Pedrinho ou para quem toma conta, né, e tenta resolver essa questão da Vasco SAF. Se tiver que tirar na marra a ECAP, a 777, dentro das ações que foram adquiridas, que tire. Não fique aí negociando período sem ação judicial, enfim, tira na marra. Tira na marra, tenta tirar e evidenciar que os problemas criados foram deles, da empresa americana 777 Partners e também de todas as questões jurídicas no exterior e também toda a parte financeira, né, onde a gente mostra que a empresa americana quebrou. Então, evidenciando isso, a gente consegue impulsionar uma possível venda. Mas não tenha pena. Se tiver que judicializar, comprar, né, que é algo que já foi desmentido por integrante da diretoria do Vasco, por R$1.000 as ações, que faça, que seja feito. Melhor pelo Vasco, sempre. Então fica aí a minha opinião, acho que longo prazo sempre vai me incomodar, não tem mais espaço para longo prazo, acho que o Pedrinho precisa entender isso e eu quero saber a sua opinião. Vai lá, então eu vou fazer o seguinte, daqui eu vou voltar para São Januário para a gente falar sobre o jogo e trazer, obviamente, a pergunta para o Rafael Paiva. Um forte abraço. Eu fui lá fechar São Januário, tá? Após a vitória do Vasco sobre o Cuiabá ontem, o presidente Pedrinho, o Vasco em si, porque também tem a figura do Carlos Amodeu, divulgaram uma nota, né, uma carta aberta aos vascaínos a respeito da situação envolvendo o clube e também a SAF. E eu não sei se foi o momento oportuno, pós-vitória, né, diante de um cenário que o Vasco sai vitorioso de São Januário, aí o clima fica um pouco mais ameno, mais tranquilo, e essa carta é divulgada exatamente nesse momento, ou não, também pode ser que tenha sido programada para que seja feita dessa forma. Mas enfim, vamos lá, vou trazer a carta para vocês. Carta aberta aos vascaínos. Vascaíno, hoje escrevemos a você para compartilhar um momento importante na história do Vasco da Gama. A partir da decisão do judicial que afastou o ex-sócio majoritário da Vasco SAF para proteger o patrimônio e os interesses do clube, nos deparamos com um cenário previsível e iminente de caos, fruto de atos abusivos e temerários praticados pelo ex-sócio e respectivos administradores da Vasco SAF até então. Em face da grave situação financeira na qual o Vasco se encontra nos últimos meses, iniciamos um amplo projeto de reconstrução, cujos primeiros resultados são perceptíveis. Firmes no compromisso de transparência e principalmente no propósito de garantir o futuro do Vasco da Gama, instauramos um processo formal de mediação junto aos nossos credores conduzidos pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Esta mediação visa buscar soluções ordenadas, negociadas e estruturadas para equacionamento da atual dívida do clube,
Para termos estabilidade nesse processo de mediação, ingressamos com uma medida cautelar para proteger o Vasco em eventuais ações, tais como penhoras, que possam atrapalhar ou criar obstáculos ao processo de reestruturação. No Vasco, a reestruturação foi evitada em muitos momentos, seja por sua natureza impopular ou pela dificuldade de enfrentar a realidade. Mas, devido à nossa responsabilidade, iremos encarar este desafio para buscar a sustentabilidade e competitividade do Vasco da Gama a longo prazo. Então, essa parte do a longo prazo me incomoda, tá? Mas vamos lá, seguimos. É importante destacar que, embora a mediação seja um passo importante de uma longa jornada de reconstrução do clube, não podemos afirmar que ela será uma solução imediata para todos os problemas do Vasco. Esta reestruturação será uma desafiadora jornada que envolverá sacrifícios, mas que criará condições para um futuro melhor e sustentável para o Vasco. Sabemos que nos momentos mais difíceis, você, vascaíno, nunca deixou de apoiar o clube. Durante anos, foi a sua dedicação que carregou o Vasco adiante, mantendo nossa história viva e a paixão sempre acesa. E neste momento contamos com seu apoio mais do que nunca. A sua confiança é fundamental. Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, e Carlos Amodeu, CEO da Vasco SAF. A carta aberta está no site oficial do Vasco à disposição para qualquer torcedor ter acesso. Agora, me incomoda, sempre vai me incomodar essa situação de longo prazo. Longo prazo, futuro, longo prazo, futuro. Eu acho que o presente já é algo que precisa ser trabalhado. E quando a gente fala de SAF, quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de parceiros, a gente vê algumas coisas acontecendo de imediato. E eu vou citar uma aqui. O Botafogo, que é SAF, e teve uma resposta imediata diante de um cenário de futebol catastrófico. O Botafogo ia fechar as portas e hoje está numa final, praticamente numa final de Taça Libertadores da América, lutando mais uma vez por um título brasileiro, algo que aconteceu também no ano passado. A SAF veio exatamente para resoluções imediatas. O imediatismo que a SAF, a venda da SAF, nos traz é importação de dinheiro externo, né? Você trazer esse dinheiro para dentro do futebol do clube e parceiros muito, mas muito bem estruturados. O que não aconteceu com o Vasco, com a empresa americana 777 Partners, né? Mas que pode acontecer de qualquer outra natureza com qualquer outro parceiro. Então fica aqui o meu recado aí para o Pedrinho ou para quem toma conta, né, e tenta resolver essa questão da Vasco SAF. Se tiver que tirar na marra a ECAP, a 777, dentro das ações que foram adquiridas, que tire. Não fique aí negociando período sem ação judicial, enfim, tira na marra. Tira na marra, tenta tirar e evidenciar que os problemas criados foram deles, da empresa americana 777 Partners e também de todas as questões jurídicas no exterior e também toda a parte financeira, né, onde a gente mostra que a empresa americana quebrou. Então, evidenciando isso, a gente consegue impulsionar uma possível venda. Mas não tenha pena. Se tiver que judicializar, comprar, né, que é algo que já foi desmentido por integrantes da diretoria do Vasco, por R$1.000 as ações, que faça, que seja feito. O melhor pelo Vasco, sempre. Então fica aí a minha opinião, acho que longo prazo sempre vai me incomodar, não tem mais espaço para longo prazo. Acho que o Pedrinho precisa entender isso e eu quero saber a sua opinião. Vai lá. Então eu vou fazer o seguinte, daqui eu vou voltar para São Januário para a gente falar sobre o jogo e trazer, obviamente, a pergunta para o Rafael Paiva. Um forte abraço, eu fui lá fechar São Januário, tá? Família vascaína, São Januário aqui, ó, fechando as portas do Caldeirão. Vitória por 1-0 em cima do Cuiabá, vitória importante, vitória que dá moral, vitória que retorna os sonhos no Campeonato Brasileiro, vitória que pode fazer com que o Vasco sonhe, né? E claro, destaque para Hugo Moura, jogador que fez o gol, foi importante, é importante, está em evolução e um dos melhores jogadores do nosso elenco.
lamentavelmente não vai estar presente no próximo jogo contra o Bahia aqui no Caldeirão. Infelizmente, né? Porque é um jogador insubstituível. O mesmo acontece com o Pablo Verratti, que também não vai estar presente. Será que o Paiva vai olhar para o Brasileirão de Aspirantes? Vai olhar para a base? Vai olhar para os jogadores que têm as mesmas características que Hugo Moura e Pablo Verratti? Porque é muito difícil achar no atual elenco, né, jogadores com essas características. Não temos. A janela foi insuficiente, nós temos um centroavante sem nenhuma reposição e também o Hugo Moura, um único volante com as características de mais pegada, de mais vontade, também não temos reposição. A situação é o seguinte, o Rafael Paiva vai ter essa dor de cabeça. E claro, né, minha pergunta para o Rafael Paiva na coletiva foi a seguinte: Paiva, existe algum código de ética, né? Porque que acontece? É uma dúvida, o Jean Davi estava muito mal aqui em São Januário, muito mal, o Jean Davi estava pavoroso. E o Rafael Paiva, quando chama o Payet, a minha impressão é, opa, sai o Jean Davi, mas não foi isso que aconteceu. Simplesmente ele tira o Matheus Carvalho e mantém o Jean Davi. Claro, tive que fazer a pergunta se existe algo, né, que se conversa entre vários fatores, que não se pode retirar jogadores que entraram no decorrer da partida. Era uma dúvida. O Paiva falou que não tem problema nenhum, que vai tirar, o jogador gosta ou não, ele vai fazer essa substituição. Então, veremos, porque dessa vez, na minha opinião, o Paiva engoliu barriga, deixando o Jean Davi na partida. Mas, somatório, vitória, São Januário, reencontro com a vitória, Felipe Coutinho quebra o paradigma, né? Não tem mais essa de o Vasco nunca ganhou com o Felipe Coutinho. Ganhou, mas falta virar baile. Falta o Vasco chegar numa competição internacional, quem sabe numa pré-Libertadores da América, e buscar coisas maiores no Campeonato Brasileiro ainda desse ano. Próximo jogo, Vasco e Bahia aqui no Caldeirão. Depois, o Vasco enfrenta Fortaleza, Botafogo e Internacional. Na verdade, o contrário, né? Botafogo, Fortaleza e Internacional. Mas então a gente precisa trazer exatamente esse panorama, que é uma sequência de jogos no Rio de Janeiro, né? O Vasco enfrenta o Botafogo no Rio, enfrenta o Bahia aqui no Rio, enfrenta o Internacional no Rio. Fora de casa, longe do Rio, somente o Fortaleza nos próximos jogos. Então, olha só, eu quero saber a sua opinião, eu vou ficando por aqui, porque senão daqui a pouco, né, eu vou ter que dormir aqui em São Januário. Continua com o vídeo aí com as informações, que eu volto com todas elas. Fechou? Bora! Parabéns pela vitória, Lineker Biondi, canal Mário Coelho Vasco. Queria fazer uma pergunta que não é particular para você. Existe um código de ética interno entre o elenco, entre os jogadores, que não se pode substituir um jogador que entrou durante a partida? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o Jean Davi estava muito mal no segundo tempo, muito mal, e era visível. E quando você chama o Payet, a maioria da torcida imaginou, caramba, vai sair o Jean Davi e vai entrar o Payet, até porque o Jean percorria no campo o espaço que o Payet atua, né? Só que você chama o Matheus Cocão para substituição e contraria aí essa parte da torcida, não posso totalizar, né? Mas existe algum código de ética que não se pode fazer isso? Eu já vi alguns treinadores fazendo, mas ainda não encontrei em você esse tipo de situação. Não, já fiz muitas vezes isso daí, porque eu acho que o mais importante nessa situação é a vitória do Vasco, independente de quem está ali. Eles são profissionais o bastante para entender que isso nunca é pro lado pessoal, né? Então o jogador tem que ter clareza. Claro que eles não vão gostar, mas a gente tem que pensar num bem maior que é coletivo, né? A gente tem que pensar na vitória. A ideia de colocar o Payet é que a gente sabia que o Payet ia reter mais a bola, né? O Matheus Cocão ali, ele marca muito bem, mas ele não tem, ali naquele momento, ele não estava conseguindo reter a bola para dar o tempo pro Jean Menezes conseguir jogar mais, para conseguir andar para dentro. E a gente sabia que com o Payet isso ia acontecer. A gente poderia perder ali o risco de perder um jogador na marcação, um jogador que andasse mais para trás, né? Continuar com o Matheus Cocão, a gente poderia garantir que a gente ia marcar melhor por dentro, mas daí o Payet ia cair mais pelo lado do campo, né? Agora o Payet por dentro, a gente sabe que ele vai se colocar no espaço que a bola ia entrar, e ele retém muito bem a bola, e ele ficando com a bola, a gente sabia que o Menezes poderia subir de produção. Então essa foi a ideia. E por isso que a gente acabou deixando o Jean Menezes, né, para ter uma conexão melhor ali, para ele conseguir entrar no jogo, para a gente matar o jogo. A gente precisava tentar buscar o segundo gol, porque estava muito perigoso. A gente sabia que o Cuiabá colocou um segundo atacante, começou a lançar a bola para dentro da área desde a defesa. Então eu acho que independente se tivesse o Matheus ou o Jean Menezes defendendo, essa bola ia para a área de qualquer forma, porque eles iam colocar, nem que se fosse através do Walter, do goleiro, essa bola ia para dentro da área. Então a gente tinha que tentar logo fazer o segundo gol, ter o Payet para reter a bola e ter o Jean para conseguir atacar o espaço ali. Eu acho que a gente até teve uma oportunidade,
inclusive com o Verratti ali no final, que a gente poderia ter feito o segundo gol, mas a gente não fez. Mas foi em cima disso que a gente pensou a troca.